Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A CBF divulgou no final da noite desta sexta-feira, dia 12 de abril, a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo aqui, até para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou passar para vocês a tabela das 5 primeiras rodadas. Até porque da sexta em diante pode ser aí que haja mudanças, pode ser que haja alguma alteração, e aí o vídeo fica desatualizado. Então eu vou trazer para vocês a tabela aí das 5 primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesta temporada nós teremos aí algumas novidades em relação à transmissão ao vivo. O DAZN vai mostrar aí quase todos os jogos lá na plataforma de streaming. O canal Nosso Futebol também vai exibir aí a maioria dos jogos, né? Um jogo por rodada no canal linear e o restante no Nosso Futebol Mais. Porém, a novidade será aí a plataforma Zapping. A Zapping que vai mostrar 3 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, sendo que 2 deles exclusivos. Portanto, na Zapping ali serão 2 jogos exclusivos por rodada. Então ninguém vai ter aí 100% dos jogos da Série C, pelo menos na primeira fase. Agora vamos falar então sobre os jogos. Vamos começar aqui pela primeira rodada. A primeira rodada que vai começar no próximo sábado, dia 20, com o duelo entre Remo e Volta Redonda. Esse jogo vai ser às 17 horas lá no estádio Baenão, em Belém. No mesmo horário, o Tombense, que está de volta aí à Série C, vai encarar a equipe do São José. Esse jogo vai ser lá no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. O Tombense aí que lutou bastante aí para ter seu estádio na Série B, né? E no final jogou apenas algumas partidas lá em Tombos pela Série B e agora retorna para a Série C. Bom, ainda no sábado, dia 20, nós vamos ter aí um duelo entre 2 equipes que subiram da Série D. O Caxias vai encarar o Atlético. Essa partida será às 19h30 lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. No mesmo horário, o Ipiranga vai jogar contra a equipe do CSA. A partida vai acontecer lá no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. E após os jogos, né, das 19h30, após esses 2 jogos das 19h30, vocês já sabem, live aqui no canal. No domingo, dia 21, às 16h30, nós vamos ter aí um reencontro, né? Um reencontro entre Náutico e São Bernardo, né? O torcedor aí do Náutico aí é atravessado, né, com o São Bernardo, né? O São Bernardo atravessado na garganta, porque foi o São Bernardo quem eliminou o Náutico dos quadrangulares, né, na temporada passada. E o reencontro vai acontecer no mesmo palco da temporada passada, lá no Estádio dos Aflitos, no Recife, às 16h30. No mesmo horário, o Figueirense vai jogar contra o Ferroviário. Esse jogo vai ser no Orlando Scarpelli, o Ferroviário aí que foi campeão da Série D. Ainda no domingo às 19 horas, o Floresta encara o Botafogo da Paraíba. Partida que acontece lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E aí, terminando Floresta e Botafogo, live aqui no canal no domingo, dia 21, né? Lembrando que é o feriado. E aí a rodada segue na segunda-feira, com o jogo entre Ferroviária e ABC. O jogo será às 8 da noite na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No mesmo horário, o Confiança vai jogar contra o Londrina, partida que acontece no estádio Batistão, em Aracaju. E para fechar a primeira rodada, na quarta-feira, dia 24, às 20 horas, teremos Aparecidense e Sampaio Corrêa. Jogo que acontece lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia. E vocês já sabem, né? Na segunda-feira e também na quarta-feira, após aí acabar esses jogos das 20 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para discutir então tudo o que aconteceu nesses jogos. Bom, agora eu vou passar aqui para a segunda rodada, né? Vamos voltar aqui a tela um pouco. Segunda rodada. A segunda rodada já começa no sábado, dia 27, com o jogo às 17 horas entre Sampaio Corrêa e Figueirense. Partida que acontece lá no estádio Castelão, em São Luís. No mesmo horário, o ABC encara o Náutico, o jogo que acontece no estádio Frasqueirão, em Natal. Ainda no sábado, dia 27, às 19 horas, o São Bernardo recebe o Tombense, partida que acontece no estádio 1º de Maio. Um pouquinho mais tarde, às 19h30, será a vez do Atlético jogar contra o Remo, jogo que acontece lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, em Minas Gerais. Rodada segue no domingo, com o jogo entre CSA e Ferroviária, partida que acontece às 16h30, lá no estádio Rei Pelé. No mesmo horário, o Londrina vai encarar o Ipiranga. Aqui no site da CBF está local ainda a definir. Também no domingo, só que às 19 horas, em local também ainda a definir, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias. A rodada ainda segue no domingo, às 19h30, com o Volta Redonda encarando Floresta. Essa partida vai acontecer lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Aí na segunda-feira teremos aí 2 jogos na faixa das 20 horas.
o Ferroviário encara a Aparecidense, partida que acontece no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. E depois no São José encara o Confiança, local ainda a definir, né? Deve ser lá no Paço da Areia, né? Mas a CBF ainda não confirmou o horário aí, o local, né, da partida entre São José e Confiança. Bom, indo para a terceira rodada então, simbora para a terceira rodada aí, e que a terceira rodada nos reserva. Terceira rodada começa no dia 4 de maio, né, um sábado, e terá aí Confiança e Tombense. Jogo às 17 horas lá no estádio Batistão em Aracaju. No mesmo horário, nós teremos aí Náutico e Ipiranga, jogo que acontece nos Aflitos, no Recife. E você já começa a perceber aí uma certa padronização nos horários, né? Sempre aí 2 jogos na faixa das 17 horas de sábado, outro jogo às 19h30. Então é meio que um padrão aí de horário da Série C. Mas então, seguindo aí com esse padrão, 2 jogos no sábado também, né? Já 4, às 19h30. O Floresta encara a Ferroviária, né? Esse jogo em local a definir. E o São José recebe o Volta Redonda, local a definir, né? Por isso que eu falei que eu não ia me estender muito com a tabela detalhada, porque muita coisa vai mudar, né? Por exemplo, o local aí de algumas partidas. A rodada segue no domingo, né? Seguindo aquele padrão, com 2 jogos às 16h30. O Botafogo recebe o Remo, né? Jogo aí que tem história aí recente aí nessa Série C. Às 16h30, horário a definir. No mesmo horário, o Figueirense recebe a Aparecidense, jogo que acontece no Orlando Scarpelli. Aí no domingo nós teremos 2 jogos às 19 horas, né? O Atlético joga contra o ABC, partida que acontece lá em São João del Rei. E o Sampaio Corrêa encara o Caxias, partida que acontece lá no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. E aí na segunda-feira, mais 2 jogos na faixa das 20 horas, né? O Londrina vai encarar o CSA e o São Bernardo joga contra o Ferroviário, né? O jogo do Londrina e CSA a definir, né? Ainda não tem um horário, enquanto que a partida entre o São Bernardo e o Ferroviário será lá no estádio 1º de maio. Bom, seguindo aqui com a rodada, vamos para a quarta rodada, né? Quarta rodada que vai começar no sábado, dia 11 de maio, novamente aí seguindo o padrão, com 2 jogos às 17 horas. Caxias e Confiança, jogo que acontece no estádio Centenário, e Tombense e Sampaio Corrêa, jogo que acontece lá no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. E aí, seguimos aí com os 2 jogos da faixa das 19h30. A Ferroviária enfrenta o Náutico, partida que acontece lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, e o ABC recebe o Londrina no Frasqueirão. E aí vamos pro domingo, né? Domingo aí com 2 jogos às 4h30 da tarde. O Ferroviário recebe o São José, local a definir, e o CSA vai jogar contra a equipe do Atlético, partida que acontece lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. E aí vamos para o par de jogos das 19 horas de domingo. O Remo encara o Floresta, o Remo ainda não escolheu o local que vai mandar esse jogo, enquanto que o Volta Redonda jogará contra o Botafogo da Paraíba. Partida que acontece lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E aí, para fechar a rodada, com mais um par de jogos na segunda-feira, às 20 horas. O legal dessa padronização é que fica bem fácil da gente acompanhar, né? É sempre de 2 em 2, então fica fácil aqui da gente acompanhar e analisar os jogos. Bom, na segunda-feira, né, dia 13 de maio, daqui um mês, né, o Ipiranga joga contra o Figueirense, essa partida será lá no Colosso da Lagoa, e a Aparecidense recebe o São Bernardo, o jogo que acontece lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. E aí, para fechar, né, essas 5 primeiras rodadas, vamos ter aí no sábado, dia 18, às 17 horas, aquele par de jogo dessa faixa, né? O CSA vai jogar contra o Sampaio Corrêa, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo horário, o Volta Redonda recebe o Náutico, lá no Raulino de Oliveira. Às 19h30, a Ferroviária encara o Confiança na Arena da Fonte Luminosa, e o Botafogo da Paraíba joga contra o São José, local a definir. Aí vamos para o domingo. Domingo aí com a dupla de jogos das 16h30. O Remo vai jogar contra o Tombense, local a definir. E o Ipiranga vai jogar contra o Caxias, no Colosso da Lagoa aí. Duelo gaúcho, né? Primeiro duelo gaúcho aí dessa Série C. O Rio Grande do Sul, que é o estado aí com mais representantes nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, no domingo às 19 horas, 2 jogos. O Ferroviário joga contra o ABC, local a definir. E o Londrina encara o São Bernardo, local a definir. E por fim, na segunda-feira, dia 20, os jogos das 20 horas. O Atlético vai jogar contra a Aparecidense, partida que acontece lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. E o Floresta vai jogar contra o Figueirense, local a definir, né? Então, portanto, aí são essas as tabelas, né? São os jogos aí das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro
da Série C. Lembrando, a maior parte deles, 8 jogos por rodada, você consegue conferir no DAZN. 8 jogos por rodada, você confere lá no Nosso Futebol Mais. 1 jogo por rodada no canal linear Nosso Futebol. E 3 jogos por rodada, sendo 2 exclusivos no aplicativo, né, no streaming Zapping, que é a novidade aí nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Desculpa aí pela voz meio rouca, mas eu tô gravando esse vídeo cedinho, né? A tabela saiu no final da noite, eu decidi gravar o vídeo logo cedo para trazer essas informações para vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!